Queridos, excelente noite para todos. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos, nesse momento, passar para a exposição das Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a abrir no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 46, o capítulo inteiro. Essa exposição eu fiz há algumas semanas, na sexta-feira, com os jovens. E achei muito pertinente poder compartilhar com os irmãos nessa noite. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela foi lida e ela é suficiente para encher os nossos corações. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar, ó Deus, conosco por meio do Teu Espírito e que em nome de Jesus saiamos daqui edificados pela exposição da Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu servo. Ó Deus, use-o apesar de toda a limitação, ó Pai. E que em nome de Jesus toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Digno de honra, louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo salmo ele tem uma história por trás, mas nem toda a história que está por trás dos salmos nós conhecemos. Esse salmo em especial, ele fala a respeito das grandezas que o Senhor faz e como todos os seus súditos desse reino maravilhoso, eles se comportam diante dessa grandeza. E quem escreveu esse salmo foram os filhos de Corá. E é importante a gente entender que os filhos de Corá não significam que eram aqueles que haviam nascido de fato de Corá e as suas esposas, mas era a descendência de Corá. E por que isso é importante? Porque a gente precisa compreender um âmbito um pouco maior das Escrituras e lembrar que Corá foi um homem que se rebelou contra Deus. Corá, em Números 16, ele havia começado uma rebelião contra Moisés a respeito de quem deveria estar à frente do povo. Mas, além disso tudo, Corá, ele era um homem que vinha da tribo de Levi, portanto, ele era um levita. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante a gente compreender. Porque cada tribo tinha a sua atribuição dentro da nação de Israel. Por exemplo, a tribo de Levi era responsável pelo culto ao Senhor. Então, quando a gente escuta essa expressão, até muito mal usada nos dias de hoje, né, os levitas, que se refere, às vezes, somente aos músicos, mas, na verdade, eles eram responsáveis por fazer as grandes peregrinações, fazer com que os povos tivessem a oportunidade de louvar ao Senhor. Então, eles estavam ali nos momentos de sacrifício, eles estavam lavando o propiciatório, eles estavam fazendo com que o culto ao Senhor acontecesse. E outras tribos, por exemplo, como a tribo de Simeão, era uma tribo guerreira. A tribo de Ruben era uma tribo que lidava com a agropecuária. E a tribo de Benjamim, por exemplo, era a tribo da caça. E a gente vai tendo todas as
12 tribos, uma atribuição para que a sociedade fosse um pouco mais organizada. E quando os filhos de Corá, que na verdade são os descendentes de Corá, escrevem esse salmo, eles têm um foco: agradecer ao Senhor pelas grandes conquistas que o povo de Israel estava tendo no tempo de expansão do reino. E é interessante porque eles começam fazendo declarações extremamente pertinentes e fortes a respeito de Deus. Reparem a primeira sentença: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A primeira coisa que eu quero destacar com você é a coletividade da fé cristã, da fé que está atribuída a Deus. Deus é o nosso. Repararam nisso? Não há uma particularidade, porque a fé cristã, ela não pode ser vivida na sua individualidade. A fé cristã precisa ser vivida nessa comunhão dos santos, no ajuntamento. Há um movimento muito errado dentro da nossa sociedade que se chama os desigrejados. Ah, não, eu posso adorar o Senhor no meu cantinho, na minha casa, sozinho, porque eu sou igreja. Não, você é também corpo do Senhor a partir do momento que você está inserido na igreja instituída por Deus. E os salmistas, eles estão dizendo exatamente isso, que Deus é o nosso Deus. Assim como Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estais no céu. O Pai é nosso. Venha a nós o teu reino, ou seja, a nós vem o teu reino, não a mim somente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como feito no céu. O pão é nosso. Perdoe as nossas dívidas, as dívidas também são coletivas. Assim como nós perdoamos, o perdão também é coletivo. Olha como é que às vezes a gente não tem uma noção exata de como Deus ele trabalha no meio da coletividade, mas os filhos de Corá estavam entendendo que a fé em Deus, a fé em Yahvé, era uma fé coletiva. Mas esse texto continua. Fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lembrando, irmãos, que a gente está diante de salmos. Salmos são poesias, são cânticos. E agora os salmistas, eles classificam Deus não como uma pessoa, mas como um lugar. Deus é uma pessoa. Mas aqui, eles tiram uma licença poética para mostrar que Deus é um lugar. Deus é o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar de fortaleza. Impressionante isso, né? Porque Deus ele deixa de ser uma pessoa, na linguagem poética, tá, irmãos? E ele passa a ser um lugar, e isso é pertinente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está andando de um lado para o outro, buscando um lugar seguro para que as nossas vidas sejam guardadas. E aonde a gente tem depositado a nossa segurança? Em muitos outros lugares, menos na pessoa de Deus. Ele é o nosso refúgio, ou seja, é no momento em que eu preciso me refugiar, Deus, ele é esse lugar. Mas no momento que eu preciso também ser protegido, fortalecido, Deus também é a fortaleza. E é interessante porque fortaleza aqui não é somente esse lugar onde se coloca muros para que a minha vida não seja atingida por certas situações, mas aqui também quer dizer um lugar onde eu extraio a minha força, onde eu busco a minha força. Em tempos em que as pessoas estão buscando as suas forças debaixo de um edredom, dentro de um quarto escuro, em medicações, e eu não estou falando para você largar sua medicação. Em tempos em que a pessoa está insegura e não tem forças para nada mais, é porque justamente perdeu esse foco de que Deus é o lugar onde nós devemos habitar, e esse Deus nos fortalece em todo momento.
O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso, porque ele falou assim: eu aprendi a viver contente em todas e qualquer situações. Eu sei estar tanto humilhado, quanto também ser exaltado. Já tive fome e tive também momentos de muita abundância. Ele fala: tudo posso naquele que me traz força, aquele que me fortalece. Porque eu busco, no momento da minha fraqueza, a fortaleza que vem do Senhor. E é muito pertinente a gente pensar nesse salmo, juntamente com o contexto. Por quê? Porque eles estavam em constante guerra para poder expandir o seu território. Muitas vezes eles ganhavam, mas muitas vezes eles perdiam algumas batalhas. Pessoas eram mortas. E com toda certeza, o que passava na cabeça dessas pessoas: eu já não tenho forças para lutar, eu já não sei aonde me refugiar. Mas quando os salmistas, os filhos de Corá, eles entoam essa canção, eles falam assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É dele, é nele que eu me refugio, é nele que eu extraio a minha força, ou dele que eu extraio a minha força. Mas não para por aí. Socorro bem presente nas tribulações. Interessante. Por que há uma ênfase em bem presente? Porque muitas vezes a gente acha que Deus é uma companhia somente em lugares sagrados. Eu estou na igreja, então Deus está no meu lado, o Espírito Santo está passeando. E às vezes a gente tem a falsa ilusão de que nos momentos em que estamos passando dificuldade, Deus esqueceu da gente. Deus nunca se esqueceu de cada um de nós. Muito pelo contrário, no momento em que você está passando o pior pesadelo da sua vida, no momento que você está passando a maior dificuldade da sua vida, a maior tribulação, Ele é o socorro bem presente. Pastor, mas eu não vejo esse socorro bem presente. Será que o erro está na presença do Senhor ou na nossa falta de sensibilidade em perceber a presença do Senhor? Sabe por quê? Porque a gente fica com os nossos olhos atentos às coisas externas, às coisas que estão nos rodeando. E o que está nos rodeando? Guerra, divisão, facção, problemas econômicos, problemas políticos. A gente coloca os nossos olhares em todos esses aspectos, mas esquecemos de olhar para o lado e ver que o socorro, ele está bem presente nesses momentos. E a palavra no hebraico aqui, de bem presente, significa que a presença do Senhor é uma presença densa. É aquela presença que é tão forte, tão segura, que não importa o tipo de tribulação que você passa. Eu não conheço a história de cada um que está aqui. E provavelmente você também não conhece a minha história toda. Mas acontece que em todo momento, da minha história, pelo menos particular, eu pude, em muitas vezes, perceber a presença de Deus. E por que eu falei em muitas vezes? Porque tem muitas vezes que eu deixei de perceber a presença de Deus. Porque eu estava olhando demais para os meus problemas. Eu estava olhando demais para o tamanho do gigante que estava diante de mim. Mas eu me esquecia de olhar para o lado e saber que o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro, Ele estava do meu lado. Precisamos ter uma mente mais sensível. Precisamos ter um coração mais sensível. Porque nesses momentos de dificuldade, o Senhor, Ele está do nosso lado. E eu acho muito interessante esse salmo, sabe por quê? Porque esse salmo, ele é curto. Ele já chega numa conclusão logo no seu versículo de número 2. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí ele termina: portanto.
Viram essa conjunção que está explicando, agora, no caso aqui, está concluindo uma ideia? Essa expressão está concluindo uma ideia. Portanto, a partir dessa premissa, entendendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações, o que eu preciso fazer? Portanto, não temerei. Portanto, não temeremos. E aí ele começa a dizer um monte de catástrofes. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem nas suas fúrias, os montes se estremeçam, não temerei, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis à minha vida. O que é isso? É ter a completa confiança naquele que sempre nos sustentou. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, como eu disse, mas olha o que eles estão descrevendo. Eles estão descrevendo catástrofes que são de âmbito cósmicos, coisas que abalariam não só uma pessoa, mas todo mundo. Ele não está falando apenas de um problema circunstancial, pequeno, que aconteceu na vida deles. Mas eles estão falando a respeito de coisas grandes que poderiam trazer um certo distúrbio em toda a sociedade. E ainda assim eles estão declarando: nós não temeremos. E se esse Deus, ele é tão poderoso para ser o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nos momentos de dificuldades, ainda que essa terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas elas fiquem furiosas, será que esse Deus, ele vai deixar você, no momento de aflição, nas suas angústias internas, sem um amparo? O Deus que cuida de todo o cosmos, ele é tão grande, mas ao mesmo tempo ele se torna pequenino ao ponto de entrar no seu coração e sanar os problemas que você acha muito grandes na sua vida. Não temeremos. É uma declaração maravilhosa, porque nós sabemos, agora com todo o cânon fechado, o que a gente sabe? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo temor. Essa é uma visão que nós temos hoje, porque Cristo já veio e lançou todo medo fora. O verdadeiro amor é o amor que vem de Deus, é o amor que é Jesus. Mas aqui, eles estão dizendo: Deus, ele é suficiente para fazer com que o meu coração esteja firme. E ainda se utilizando de uma poesia, ele transforma agora esse lugar que Deus era, que Deus é descrito aqui, né? E agora ele fala de um outro lugar, onde Deus não é esse lugar, mas ele está nesse lugar. Reparem, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agora Deus já não é a cidade, já não é esse lugar, mas Deus está nessa cidade. E esse rio, ele passa por essa cidade e alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Agora Deus mora nesse lugar. Mas repare o versículo 5. Deus está no centro, no meio dela. E consequência? Jamais ela será abalada. Jamais essa cidade será abalada, porque o centro dessa cidade é o próprio Deus. O que isso representa para nós? Representa para nós que muitas vezes nós precisamos redirecionar quem é o centro da nossa existência. A gente consegue cantar
a bondade do Senhor. A gente consegue dizer que nós fomos atraídos pela cruz. Nós conseguimos dizer aqui em canções coletivas que nós somos alvos da graça do Senhor. Mas chega no final das contas, a gente não tem o Senhor como centro da nossa vida. Muito pelo contrário. O que a gente coloca no centro da nossa existência? O nosso próprio ego, a nossa própria vontade, a nossa própria mente. Mas esse salmo, ele fala, olha, a cidade vai muito bem, porque Deus é o centro dessa cidade. E se Deus é o centro dessa cidade, e ela vai bem, então eu preciso colocar Deus como centro da minha vida. Porque eu sei que quando eu coloco Deus como centro da minha vida, a minha vida, apesar de toda a dificuldade que eu passo, a minha vida vai bem. Ela vai bem não é porque simplesmente você decidiu que vai bem, mas é porque Deus te dá paz em meio a um monte de situação difícil. A gente fala muito a respeito de culto cristocêntrico, né? A gente bate muito nessa tecla. A Igreja Reformada, ela é reconhecida por ter um culto onde a palavra é o centro, é o clímax do culto, onde Cristo é exposto. Só que a gente se esquece que a nossa vida é um culto diante do Senhor. Alguns teólogos falam que a nossa vida é coram Deo, é diante de Deus. Mas outros falam que a nossa vida é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ou seja, traduzindo nisso tudo aqui, o que eu extraio? Que a minha vida constantemente precisa ser centrada em Cristo. Cristo precisa ser o centro da minha vida, não importa se é na minha faculdade, se é no meu trabalho, se é na minha casa, se é no meu momento social com o meu amigo. Cristo é o centro, porque tudo é para o louvor e glória do Senhor. Não há distinção. Não somos crentes somente no domingo, somente no templo, somente num horário. Nós somos crentes em todos os momentos. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Eles estão falando, olha, Deus habita numa cidade, e essa cidade ela nunca é abalada, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela é central, primordial. Mas vamos continuar. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto. Versículo 6. Gritam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vamos tentar entender. Porque às vezes a gente lê de maneira mecânica e não compreende. Quando os poderosos da terra gritam, muitas nações se abalam. É isso que está dizendo. Bramam as nações, logo os reinos se abalam. No entanto, ele faz ouvir a sua voz, mas não abala as nações. A terra inteira se dissolve pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra que lá em Gênesis trouxe à existência tudo do nada, faz a terra se render diante dele. Essa palavra que em Cristo disse para o morto, Lázaro, saia para fora, depois de 4 dias, e Lázaro saiu pelo poder da palavra de Cristo. E é essa palavra em que Cristo, no seu último suspiro da sua existência, ele gritou, tetelestai, está consumado. É essa palavra que faz a terra se render diante de Cristo, diante de Deus. A terra se dissolve, a terra se desmancha, a terra se rende no poder da palavra de Deus. Aleluia. Ouvir a voz do Senhor parece algo bem clichê no nosso meio, né, cristão?
Você tem que ouvir. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A gente sabe esse versículo. Só que a gente não tem dimensão do que o Senhor é capaz de fazer pelo poder da palavra. E Deus ainda fala. Deus fala no meio da criação, que é a revelação geral, e Deus fala no meio da palavra, que é a revelação especial, as escrituras sagradas. Ele fala até os dias de hoje. E nós precisamos ouvir, precisamos inclinar, porque essa palavra é capaz de desfazer a terra, assim como fez a terra, mas é capaz também de transformar e desfazer o seu coração que é duro, o meu coração que é duro, o meu coração cheio de orgulho, o meu coração cheio de ferida. O poder da palavra de Deus é tão grande que pode fazer com que os nossos corações se rendam totalmente ao Senhor. Gritam as nações e reinos se abalam. Mas ele faz ouvir. Ou seja, é mais alto. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se desmancha. E aí eles começam essa sentença que vai ser repetida logo no versículo 11, terminando. É tão maravilhoso que eles declaram: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando você vê na sua Bíblia essa expressão Senhor em caixa alta, todas as letras maiúsculas, aqui está escrito Iavé. Iavé. Por que isso é tão relevante? Sabe por quê? Porque não é em todo momento que a gente vê essa expressão. Porque eles tinham tanto temor em falar, pronunciar, escrever o nome do Senhor, que eles trocavam o nome por Elohim para outros cognatos que se referiam ao Senhor. Mas aqui, a obra do Senhor é tão maravilhosa, tão grande, que eles fazem questão de escrever: Iavé está conosco, o Deus dos exércitos. Por que dos exércitos? Porque esse salmo foi composto em contexto bélico, de expansão territorial. O Senhor dos exércitos, aquele que desbarata qualquer tipo de exército, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele começa a fazer um convite, uma santa convocação. Vinde! Parece até um pouco estranho, né? Vinde ver o quê? Vem contemplar, vem se maravilhar as obras do Senhor. Aí a gente fala assim: uau, vamos sim, vamos ver a obra do Senhor. A gente pensa logo num mar bonitão, né? Só que os salmistas, eles falam assim: que assolações efetuou na terra. Uai, mas Deus vai fazer assolação? Deus vai trazer uns problemas assim? Deus vai fazer coisa terrível? É isso mesmo. Vinde e contemplem, porque o Senhor dos exércitos, Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Se Ele quiser, Ele põe termo à guerra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, queima os carros no fogo. Contemplem não somente as grandes coisas que a gente acha bonitas, mas vamos contemplar também as coisas que o Senhor faz e às vezes o nosso coração não se agrada. Sabe por quê? Porque afinal de contas, Ele está sempre no controle da nossa existência. Não existe um momento que Ele não esteja guiando os nossos passos. E os salmistas, os filhos de Corá, eles trazem essa expressão justamente porque eles provavelmente passaram por um momento de peleja, de batalha, de guerra, aonde eles não tinham condições nenhuma de vencer. E aí eles começam a atribuir ao Senhor a vitória. Legal isso, né? É Ele quem quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Se a gente pegar um pouquinho
da história de Israel, vamos lembrar de uma das batalhas que a gente achava mais improvável de todas. Davi contra Golias. Davi contra Golias. Um rapaz ruivo, de boa aparência, destoando totalmente dos seus irmãos, que eram grandes guerreiros, foi colocado diante de um homem que era tido como gigante. E não só um homem, mas ele tinha o seu escudeiro na frente. Era Golias, mais o seu escudeiro. E aquilo que parecia impossível aconteceu. Davi ganhou a batalha. Mas reparem nas expressões que ele usa. Ele fala assim: Golias de Gate, você vem contra mim com varas, com escudeiro, com escudo, com lança, com espada, com vara-paus. Eu vou contra você, contra o Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que Davi está dizendo. Ele está atribuindo toda a força que ele tem e não tem ao Senhor dos Exércitos. E o final dessa história a gente sabe. Ele arranca a cabeça de Golias e todos fogem, porque, afinal de contas, um menino magrelo, ruivo, de boa aparência, que não tem cara de guerreiro, venceu o nosso maior guerreiro. Imagino que o maior guerreiro deles vai fazer conosco. Vamos fugir. Queridos, quando você passar por uma prova, não pense que foi a sua expertise. Não pense que foi as suas horas de muito estudo, que foi a força do teu braço. Não pense que foi a tua beleza. Não pense que foi o dinheiro que você tem. Acredite, tudo isso, sem o Senhor, não é nada. Quando nós entendemos de fato quem é aquele que peleja por nós, nós atribuímos as nossas vitórias a esse Deus, porque afinal de contas é Ele que nos sustenta. É o Senhor quem olha para as nossas guerras e nos usa como instrumento para poder vencê-las. O Senhor está trabalhando. O Senhor está guerreando pelos seus. Mas aí, os salmistas chegam no versículo 10. Aquietai-vos e sabei. Repararam? Eu quero que você preste atenção. Versículo 6, finalzinho, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Pula para o versículo 10. Aquietai-vos. Escutem. Aquietai-vos, escutem a voz do Senhor. Ele está falando, e quando Ele fala, a terra se dissolve, e quando Ele fala, as mentes empedradas, as nossas mentes com muitos sofrimentos, elas são libertadas. Os corações que são corações rancorosos, eles são desfeitos, e é colocado em nós uma mente renovada, um coração renovado. Aquietai-vos, fiquem quietos, escutem a voz do Senhor, porque Ele fala, mas também saibam que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado sobre a terra. No mundo de tantos barulhos, ruídos, gritos, nós precisamos tirar um tempo e começar a perceber a voz de Deus. Porque muitos barulhos fazem mal, não é? Eu trabalhei em ambiente com ruídos altíssimos. E tudo que eu queria é chegar em casa e estar no silêncio. Porque aqueles ruídos faziam mal para mim. Só que muitas vezes, mesmo sabendo que esses ruídos fazem mal, sabe o que a gente faz?
a gente insiste em escutar esses ruídos. A gente insiste em escutar os pronunciamentos das pessoas que menos têm gabarito para falar a respeito da nossa espiritualidade, da nossa cristandade. A gente escuta o conselho do ímpio. A gente escuta as conversas nas rodas dos escarnecedores. A gente escuta música que é indecente. A gente escuta coisas que são terríveis, piadas imorais. Mas em momento nenhum a gente aquieta o nosso coração para escutar a voz do Senhor. Essas piadas, essas músicas, essas conversas fazem mal ao coração, mas a voz do Senhor pode dissolver o seu coração. Pode transformar o seu coração. Pode transformar o meu coração. Por isso, quando eles compreendem a respeito da magnitude da voz do Senhor, que enquanto as nações gritam, os reinos se abalam, mas quando o Senhor, Ele fala, Ele faz ouvir a sua voz, não é as nações que se abalam, não são os reinos que se abalam, mas todo o cosmo se dissolve. Quando eles entendem isso, eles falam, vamos aquietar os nossos corações. Não falem, só escutem. E saibam quem está falando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí eles repetem, mais uma vez, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que isso é repetido? Como eu falei, é um ato de adoração. Eles não conseguem se conter diante de todas as maravilhas do Senhor. Lembram do apóstolo Paulo quando chega em Romanos 11, a partir do versículo 33 até o 36? Se você quiser e puder, abre lá comigo. Romanos 11. Diz assim, versículo 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Esse aqui é um marco na carta de Paulo aos Romanos. Porque até o versículo de número 32 do capítulo 11, Paulo só fala de teologia. Fala de depravação total. Paulo está falando de justificação pela fé. Fala a respeito de Cristo como o segundo Adão. Ele está falando de um monte de coisa teológica, mas isso não é enfadonho para o apóstolo Paulo. Pelo contrário, quando ele acaba de falar tudo o que ele queria, o coração dele se transborda de alegria. Ele fala, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, porque dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. É a mesma coisa que acontece diante de quadros que eles descrevem. Eles não podem dizer outra coisa a não ser, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quero terminar te levando a pensar em uma coisa. Que depois de uma batalha extremamente dura, depois de uma batalha extremamente pesada, quando o Senhor te entrega a vitória, não pode haver outra coisa na sua boca a não ser um louvor em gratidão ao nosso Deus. Mas isso a gente está se esquecendo. Os nossos corações são corações ingratos.
A gente passa por situação, a gente ora ao Senhor, a gente pede para que o Senhor livre, e de repente o Senhor livra de todas as situações, e sabe o que a gente faz? A gente se esquece de Deus, não tem louvor, não tem gratidão, não tem uma palavra que se direcione a Deus, dizendo: Tu és o Deus da minha existência. O Senhor guerreou por mim. Não atribuímos a vitória a Deus. Mas tudo bem. De alguma maneira, um dia a gente fará isso. Com você em plena consciência ou não. Porque todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é melhor que a gente comece a reconhecer que esse Deus dos exércitos está conosco e que Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, entender que Deus é também um lugar não é uma tarefa fácil. Entender que apesar de todos os acontecimentos da nossa vida, nós não devemos temer, também não é uma tarefa fácil. Compreender que Cristo, que Deus deve ser o centro, não é uma tarefa fácil. Escutar a voz de Deus nesse mundo que tanto grita por mídia social, que tanto grita por minoria social, que tanto grita por outros meios, não é uma tarefa fácil. Mas há uma ordem para a gente ficar quieto e começar a escutar a voz do Senhor. O Senhor, Ele está falando ao mundo. Como assim, pastor? Ele está falando para a nossa nação. Coloque a sua dependência em mim, não em pessoas. Não em partidos. Não em denominações. Não em pastores. Não em liderança. Coloquem a sua confiança em mim, diz a palavra. É isso que o Senhor quer que nós escutemos. Ainda que o mundo grite, ainda que as nações elas falem muito alto, a ponto de estremecer outros reinos, a voz do Senhor, ela é mais alta. Ela fala aos corações, ela traspassa os nossos ouvidos e vai direto no nosso íntimo para poder modificar aquilo que está errado em nós. E se hoje nós estamos escutando essa palavra, o convite é: tenhamos o Deus dos exércitos como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque Ele é esse lugar. Aonde você está se escondendo? Atrás de um belo sorriso? Atrás de uma mente intelectual brilhante? Através do bom manuseio das Escrituras? Você está se escondendo aqui na primeira igreja? Atrás de um banco? Sentado num banco? Num instrumento? Num terno? Aonde a gente está se escondendo? Não há refúgio mais seguro do que em Deus. Que todos nós possamos aprender e confiar nesse Deus. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé um pouquinho. Para onde me ausentarei da sua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se pego as asas da manhã, da alvorada, e corro até os confins dos mares, ainda lá a sua mão há de me guiar. Não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente correr. O lugar mais seguro é a presença do Senhor. Senhor Deus e Pai,
Como é bom escutar a tua palavra. Como é bom ouvir a tua voz. Sabendo que essa voz não só faz tremer a terra, mas essa voz faz quebrar o nosso coração duro. Essa voz que puxou do nada a existência de tudo. Essa voz que pagou o nosso pecado, que bradou numa cruz. Está consumado, está pago. É a voz que nós queremos escutar. Ó Deus, em nome de Jesus, desobstrui, ó Deus, os nossos ouvidos. Ó Deus, nos faça perceber que a tua voz, ela preside todas as coisas, como está escrito no Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa. Que isso possa ser uma realidade em nosso coração, não apenas uma palavra, um mantra, não possa ser, ó Deus, algo que nós apenas pensamos, refletimos, mas daí a pouco nós nos esquecemos, não. Que isso possa ser uma realidade, ó Deus, que a igreja tenha coragem de ouvir a voz do Senhor da igreja, que é a palavra do Senhor. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes não temos coragem. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos estar cada dia mais quebrantados diante desse Deus. Mas ao mesmo tempo que nós possamos estar refugiados, seguros, fortes e ter o Senhor como socorro das nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.